Graças e paz, irmãos. Tudo bom? Aleluia. Eu quero compartilhar um pouquinho hoje sobre Colossenses, capítulo 3, versos 15 e 16. É uma passagem que eu gosto, me identifico muito, né? E tenho procurado colocar isso em prática na minha vida, porque na verdade isso é um direito meu de novo nascimento. É um direito seu de novo nascimento, né? E depois que eu entendi isso, né, eu tenho procurado em Cristo Jesus permitir que isso seja uma verdade na minha vida. Eu queria compartilhar com você rapidamente, né, são só 2 versículos, mas que traz para nós um significado muito interessante, principalmente para os dias de hoje. Na verdade, a palavra de Deus ela sempre é atual, né, irmãos? Então eu queria ler na versão da minha Bíblia é a Bíblia Strong, Colossenses 3, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versos 15 e 16. Na versão da minha Bíblia diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Interessante, né? O apóstolo Paulo ele está falando para a igreja de Colossenses e ele está falando que a paz de Cristo, né, deve ser o árbitro, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Como você já deve saber, já falei algumas vezes, já falei em outros vídeos, o significado da palavra paz aqui na Nova Aliança, né? Na verdade é a palavra eirene, né? Que tem um significado muito mais completo do que na Antiga Aliança, né? A palavra paz aqui, eirene, quer dizer segurança, estado de tranquilidade, né? Prosperidade, saúde, bem-estar, cura, tudo aquilo que a gente precisa em Cristo Jesus está dentro da palavra paz que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja dos Colossenses, né? Que deve ser o hábito, que deve ser o que julga. Então ele diz: seja a paz de Cristo, seja a eirene de Cristo, aquilo que julgue, que seja o árbitro no nosso coração. Então, uma coisa boa para a gente começar a analisar como está a nossa vida, né, é para a gente olhar se a paz, a tranquilidade, né, a segurança, a confiança em Deus, a saúde, o bem-estar, a prosperidade, né, se isso tem sido uma realidade, uma verdade manifesta em nossas vidas. Eu quero falar uma coisa para você. Na verdade, isso não é uma coisa que a gente precisa conquistar. Na verdade, essas coisas são heranças que Cristo conquistou para nós, né? Através do sacrifício de Cristo, né? E do nosso novo nascimento, nós temos direito a usufruirmos dessas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala: seja a paz de Cristo, seja a eirene de Cristo, né? Que seja o hábito que julgue o seu coração. E depois ele fala: a qual também foste chamados, ou seja, nós fomos chamados, aleluia, nós fomos chamados a vivermos a eirene de Deus. Nós fomos chamados a vivermos em paz, em tranquilidade, em saúde, em prosperidade, em bem-estar, em vida abundante, o zoio, a vida de Deus. Nós fomos chamados a manifestarmos a vida, o zoio de Deus. E isso é um desafio diário para nós. Por quê? Porque muitas vezes as circunstâncias, né, que se apresentam para nós, as realidades que se apresentam para nós, não condizem com essa verdade, né? Mas o apóstolo Paulo fala para a gente, ele está incentivando: seja isso, seja a eirene, seja a paz, a tranquilidade, a saúde, a prosperidade, o bem-estar, seja isso que julgue o seu coração. Por quê? Porque você foi chamado para isso. Ele diz no versículo 15 ainda: fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E ele fala: seja agradecido. Por quê? Porque você foi chamado a viver a eirene de Deus. E depois no versículo 16,
A palavra diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que o apóstolo Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, nós precisamos encher o Norabandacala sobre que presença de Deus gostosa aqui, irmãos. Nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Cristo. Para quê? Para que essa verdade, para que a Irene de Deus possa se manifestar no nosso coração. Aí ele continua dizendo, né, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente, né, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então ele fala para que a igreja se encha, que a gente se enche de Cristo, para que a gente possa se aconselhar. Se aconselhar o quê? Com a palavra de Cristo. Precisamos nos aconselhar mutuamente, cuidarmos uns dos outros mutuamente. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, no capítulo 6, ele fala que a gente precisa abençoar primeiros da família da fé. Por quê? Porque nós precisamos ser testemunho para o mundo. Nesse momento que o mundo está vivendo uma crise em todos os seus sentidos, a igreja precisa manifestar a Eirene de Deus. Né? Como? Na comunhão de uns com os outros. E ele continua dizendo, né? Aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Mais uma vez ele fala, com gratidão em vosso coração. Então ele dá um caminho aqui para nós, uma forma de nós adorarmos a Deus. Como? Com salmos, salmodiando, com hinos espirituais. Aleluia, glória a Deus. E com gratidão. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer de acrescentar à nossa vida é a gratidão. Por quê, irmãos? Porque a gratidão, as ações de graças antecipada liberam a provisão de Deus para a nossa vida, libera a Eirene de Deus, faz que a Eirene de Deus se manifeste na nossa vida. O apóstolo Paulo chega a dizer que, na verdade, nós precisamos crescer em ações de graças. Aleluia. Uma coisa que precisa ser acrescentada a cada dia na nossa vida são as ações de graças antecipadas. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. A Bíblia diz em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então aqui tem alguns princípios e alguns conselhos para nós nesses 2 versículos. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que a paz de Cristo deve ser o hábito. A Eirene, né, deve ser o hábito no nosso coração. Né? E depois ele diz que nós fomos chamados a essa Eirene, nós fomos chamados em um só corpo, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para termos Eirene, para termos saúde, paz, prosperidade, bem-estar, a vida, o zoe de Deus em nós, a tranquilidade, o estado de tranquilidade. Né? E depois ele fala que a palavra de Cristo ela deve habitar ricamente no nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração e o coração se farta do que produzem os lábios. A importância de nós enchermos a nossa vida com a palavra de Cristo. Para quê? Para que na hora da adversidade, na hora da tribulação, aquilo que venha sair do nosso coração, que venha sair pela nossa boca, seja a palavra de Cristo. A gente não venha negar a palavra de Cristo na hora da tribulação. Eu costumo dizer que a fé é para a hora da adversidade. Então, quando a gente enche o nosso coração ricamente com a palavra, na hora da adversidade, nós vamos liberar a palavra da verdade, a palavra do socorro, a palavra, a Eirene de Deus, a provisão, a paz, a justiça de Deus. Vai ser aquilo que vai sair do nosso coração. Amém? E junto com isso, claro, as ações de graças. Porque as ações de graça antecipada liberam o milagre de Deus. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa pegar essa palavra e degustar ela. Você possa se aprofundar ainda mais do que eu fui. Tantas coisas borbulhando no meu coração aqui agora. Uma paz, uma presença de Deus inenarrável, enchendo meu coração. Né? Talvez você esteja pensando, mas você não está passando luta. Sim, a gente passa luta. Né? A Bíblia diz que o sol nasce por justo e por injusto. Nós estamos passando por adversidades. Nós estamos passando por momentos difíceis. Né? Mas a gente tem procurado encher o nosso coração com a palavra de Cristo. Encher o nosso coração com a Eirene de Deus. Para quê? Para que a gente possa sermos, para que nós possamos sermos achados em paz.
Porque eu costumo dizer que o que faz o homem sofrer não são as lutas, mas é a ausência da paz. Eu tive um pastor, o pastor José Augusto, hoje ele está lá em Portugal, ele falava uma coisa interessante, ele falava que a verdadeira paz, ela não se dá com a ausência da guerra, mas com a presença de Jesus Cristo. Então, irmãos, que a presença de Cristo seja rica, a palavra de Deus seja rica abundantemente no seu coração. Seja a paz de Cristo que julgue, seja a Irene de Deus que julgue o seu coração, que julgue a sua vida. Você é mais que vencedor, independente do que você está passando agora, independente da luta que você está passando. Amém? Todas as coisas passam. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso está em Mateus capítulo 24, 35. Amém? Então, no nome de Jesus Cristo, que a palavra de Cristo seja o norte, seja a luz que ilumina, que guia a sua vida e a minha vida em nome de Jesus. Amém? Que a Irene de Deus te conduza em triunfo em todas as coisas. Deus abençoe você, Deus nos abençoe e com essas verdades manifestam no nosso coração. Amém?